Salve, salve família Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte do programa Gazeta Esportiva, tá bom? A gente vai estar vendo ali que os comentaristas vão estar falando a respeito do Verdão, que ontem venceu o Fortaleza por 3-0 e praticamente aí já garantiu sua vaga na próxima fase da Copa do Brasil, tá bom? A gente vai estar vendo aí todas essas informações a respeito da partida e a gente vai estar vendo aí a análise que os comentaristas vão estar fazendo, eles vão debater ali, vão estar comentando sobre o jogo, tudo isso a gente vai acompanhar aqui nesse vídeo, tá bom? Mas antes eu peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Encaminhou a vaga para as quartas de final na Copa do Brasil. Jogando contra o Fortaleza em casa, o Verdão abriu o placar com essa paulada do Maurício, quase sem ângulo. Aí o John Arias de cabeça ampliou e, por fim, ele, Flaco Lopes, aproveitou a sobra e fechou o placar em 3-0, fora o show. Gostaram do jogo e vai ter logo agora, essa semana, o jogo de volta, né? Mas com o mando vendido e tudo mais. Alex. Bom, o primeiro tempo foi muito ruim dos dois times, mas o Fortaleza ainda tentou sair lá de trás, não foi daqueles times que vêm para o Nubank Park e formam ali uma linha de 5, outra de 4 e o Palmeiras fica rodando a bola. O Fortaleza saiu para o jogo, até dando espaços, mas o Palmeiras não conseguiu aproveitar esses espaços para traduzir isso em gol. Então acabou o primeiro tempo 0-0, repito, num jogo morno, um jogo sem inspiração, que até levou uma certa preocupação para a torcida e para o próprio Abel, que depois na coletiva admitiu que o Palmeiras encontrou muitas dificuldades com o Fortaleza e dificuldades até inesperadas. Mas no segundo tempo, depois das correções feitas no vestiário, o Palmeiras mudou a sua postura, logo de cara fez um gol com o Maurício, foi um belíssimo gol. Antes dos 20 minutos já estava 2-0 e aí foi de forma natural a construção de uma vitória por 3-0, poderia até ser 4 se o Flaco Lopes no finalzinho do jogo não perdesse um gol cara a cara, mas mesmo com os 3-0, o Palmeiras mais do que encaminhou já a sua classificação para as quartas de final. Para mim é o único time que já pode ser considerado um time de quartas de final dessa Copa do Brasil. A minha leitura do jogo ela não é muito diferente da do Alex, eu só acrescento assim que o Alan realmente fez a diferença. Né? É um jogador especial que tem o Palmeiras, é um dos mais jovens, não é à toa que o mercado internacional está de olho nesse talento e ele fez a diferença, assim como um todo, do Palmeiras na segunda etapa. E eu vou ser até um pouco mais assim, enfático, né? Não é questão de encaminhar a classificação à próxima fase. O Palmeiras, com todo o respeito que me merece a equipe do Fortaleza, o Palmeiras é o primeiro a estar classificado às quartas de final. Tanto é verdade que o Fortaleza está pensando muito na Série B, que até vendeu o mando de campo, o jogo vai acontecer em Cuiabá. Na Arena Pantanal. Bom, já que o assunto é o Verdão, vamos acionar o repórter Marcelo Bazejo mais uma vez e ele traz pra gente o time de Abel Ferreira por aqui. A rivalidade entre Palmeiras e Flamengo voltou a ser assunto na coletiva do Abel Ferreira, não é mesmo, Bazejo? Voltou, Michele. Essa guerra travada nos bastidores do futebol brasileiro por Palmeiras e Flamengo segue dando o que falar. E ontem o técnico Abel Ferreira fez questão de responder à nota oficial divulgada pelo Flamengo, que dizia que o Palmeiras era o time mais beneficiado por decisões equivocadas do VAR desde que a tecnologia foi implantada no futebol brasileiro. E é claro que o treinador português não deixou barato após a vitória sobre o Fortaleza. Vamos conferir o que ele disse. Acho que temos todos memória curta. Temos todos muito memória curta. A final da Libertadores foi o ano passado. E há um asterisco que ninguém vai apagar. Enquanto eu for treinador de Palmeiras, vou falar nele. Sempre que vocês me fizerem essas perguntas, esse asterisco, ninguém o vai apagar. E já disse ao senhor árbitro o que eu pensava sobre isso. Ao árbitro, porque já o defrontei. Porque no final da partida fui-lhe perguntar porque é que nem ele nem o VAR viram o que toda a gente viu.
Tá aí as palavras do técnico Abel Ferreira. Só para contextualizar, ele lembra um lance de Eric Pulgar em Bruno Fux. Ao ver dele, era uma jogada para expulsão. Pulgar não foi expulso e posteriormente o Flamengo venceu o Palmeiras, conquistou o 4º título da Libertadores. Mas por que o Flamengo divulgou essa nota oficial se referindo ao Palmeiras? Porque o Palmeiras questionou uma decisão do STJD de denunciar Maurício após uma cotovelada no zagueiro Kaká na partida entre Vitória e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e usou como justificativa o fato de jogadores do Flamengo e do Corinthians terem protagonizado jogadas parecidas e não terem sido denunciados pelo STJD. Então o Palmeiras se vê prejudicado por receber um tratamento diferente. E o Flamengo não gostou de ser envolvido nessa polêmica que inicialmente era só entre Palmeiras, Vitória e arbitragem. Já já a gente traz mais informações do Verdão, eu devolvo para vocês aí no estúdio. Alex Miller, o que você está achando dessa troca de farpas entre Flamengo e Palmeiras e aí o Abel recuperando o que aconteceu na final da Libertadores? Parece briguinha de criança da 5ª série, né? Que não fica só fazendo brincadeirinha de duplo sentido. Faz também picuinha um com o outro. Coisa de criança, uma infantilidade muito grande num mundo tão profissionalizado que é o do futebol, que envolve tantas coisas sérias, muito dinheiro. Mas eles ficam com essas coisinhas. Picuinhas. Sabe, picuinhas na internet. Notinha daqui, notinha dali, sendo que todos deveriam correr para o mesmo lugar em busca de uma melhoria para o futebol brasileiro, que já está uma draga em todos os aspectos há bastante tempo. Então, eu não gosto, acho muito chato, mas é claro, uma coisa puxa a outra, né? Aí o Flamengo veio com a nota oficial para rebater a nota do Palmeiras, se referindo ao Palmeiras como o clube mais beneficiado pelo VAR em relação às decisões do VAR no Brasil. Só que aí tem o outro foco. Se o Palmeiras é o time que tem mais mudanças de decisão da arbitragem pelo VAR, é porque dentro de campo, então, a arbitragem prejudica mais o Palmeiras, porque o VAR tem que entrar para corrigir. Então, são vários ângulos que você pode analisar tudo isso, né? Ô Alex, eu vou um pouquinho mais além de você. Você já percebeu que nenhuma equipe de futebol brasileiro hoje perde uma partida? Quando perde uma partida de futebol, ela não perde porque o entendimento do seu treinador teve um desempenho, sempre tem uma desculpa e sempre tem uma muleta. Há quantos anos estamos sem uma Copa do Mundo? Há mais de 24. Há 24, há 24 2002. anos. Sabe qual é o nosso motivo? Não só nós aqui, hoje o futebol a gente discute, foi cotovelada, teve gatilho, não teve, o carrinho foi maldoso, nós só discutimos isso. Por quê? Porque falta qualidade, falta futebol. Seria muito mais legal estarmos discutindo, claro, os lances polêmicos fazem parte, mas hoje o nosso futebol está tão pobre, tão paupérrimo, que a gente só discute a intensidade da cotovelada, a falta, e isso empobrece o nosso futebol. Nós temos o Alan por aí, nós temos jogadores no Flamengo, jogadores no Corinthians, jogadores no São Paulo, que estão revelando. Tem o Marcos Antônio, por exemplo, só para citar como exemplo, né? Aí a gente vai falar lá do Pulgar na Copa Libertadores da América. Somos nós contra todos, é só arbitragem. A gente tem que... Os profissionais da bola, desculpe, é um desabafo, os profissionais da bola, técnicos, clubes, dirigentes, a própria imprensa, precisamos falar um pouco mais de futebol. É só pancada, o meu time perdeu porque foi roubado, porque o juiz apitou, apito amigo aqui, apito amigo dali, quem perde é o futebol. 24 anos sem uma Copa do Mundo. E o Alexandre Silvestre tem uma opinião também a respeito dessa polêmica toda? Eu gosto da provocação, mas está demais, porque banaliza, você acaba banalizando uma situação. Toda hora um cutucando o outro, tem que ser na hora certa, de vez em quando, para botar um pouco de fogo no parquinho, né? Banalizar não. E é por isso que não teremos, ao que parece, uma liga, pelo menos não nesse momento, porque os clubes visam os próprios interesses e não o coletivo do futebol. Tá bom. E a nossa enquete do dia no site Gazeta Esportiva é sobre o time do Abel Ferreira e a busca pelos títulos do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Vale lembrar que o Verdão já conquistou o Paulista esse ano. Sabendo disso, você acha que o Palmeiras vai ganhar todos os títulos da temporada? Sim ou não? Para participar da enquete é só entrar no site gazetesportiva.com e deixar o seu voto. Todos os títulos da temporada dá para ganhar, Alex Miller e Osmar Garrafa. Tem o QR Code aqui em cima, ó, no cantinho da tela. Você pode apontar a câmera do seu celular e participar diretamente da nossa enquete. No final do programa vem o resultado. Como diria o nosso saudoso Roberto Avalone,
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dá para ganhar? Claro que dá. O Palmeiras hoje é líder absoluto do Brasileiro. Na Copa do Brasil não tem o Flamengo para rivalizar com ele, então acaba sendo, teoricamente, o time mais forte. E Libertadores, todos dizem que o Palmeiras está do lado mais fácil da tabela, do cruzamento até chegar numa final. Então ele também é favorito a chegar à final. Então dá para ganhar? Dá para ganhar. Agora, se vai ganhar, é só palpite, é chute. Então acho que vai ganhar. Todos os títulos, Todos. os 4 títulos, Pronto. Rafa. Eu vou muito com o Alex, né? Acho que se dá para ganhar, é palpável, são palpáveis, possibilidades palpáveis. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, já ganhou o Paulista, mas daí a ganhar tem uma diferença muito grande. Claro. E aí, como o Alex disse que o Palmeiras vai ganhar os 3 que restam... Aí pronto, eu só disse que não vai. Pronto. Não é isso? Acertei? Palpite, não vai. Bom, hora de falar de Corinthians Palmeiras por aqui com o Marcelo Baseggio, que tem as informações sobre a situação do Paulinho, que não entrou em campo na partida contra o Fortaleza. O Baseggio, o jogador passou por exames hoje? É isso, Michele. O jogador passou por exames que confirmaram uma lesão no músculo adutor da coxa direita do atleta. Ele já não tinha condições de atuar ontem contra o Fortaleza, mas pediu à comissão técnica para ser relacionado, para pelo menos acompanhar os seus companheiros de perto. Esse pedido foi concedido. Fato é que agora ele vai focar na recuperação para voltar o mais rápido possível. As lesões continuam cercando o Paulinho, apesar de ele ter trabalhado forte para se recuperar dessa cirurgia na perna direita, mas não foi só o Paulinho que teve lesão constatada, não. O lateral direito Kelvin também passou por exames e teve constatado uma lesão muscular na região anterior da coxa direita. Se serve de consolo para o torcedor palmeirense, ao menos o zagueiro Gustavo Gomes avançou em sua recuperação, ele que foi desfalque contra o Fortaleza, mas a tendência é que ele não volte a ficar à disposição para a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Só que o zagueiro paraguaio, Xerifão Alviverde, deve voltar já já, embora ainda o Palmeiras não confirme com exatidão quando que o zagueiro paraguaio vai retornar à equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira. Paulinho e Kelvin são desfalques certos para o jogo de volta das oitavas lá na Arena Pantanal, viu, Michele? Puxa vida, e a gente estava com tanta expectativa desse retorno do Paulinho, da recuperação, do tempo que ele teve, né, nessa época de Copa do Mundo, e agora sofre essa lesão. Mas é uma lesão mais leve, não é, uma lesão Alex? mais leve. Estima-se que o Paulinho deva ficar de fora por umas 3 semanas, né? E é um problema que, infelizmente, o Paulinho vai ter que passar. Eu já ouvi aí nas últimas horas que o Paulinho pode ser o novo Pedrinho, pode ser o novo Valdívia, que sempre voltava e tinham aqueles problemas musculares. Sim. Porque o Paulinho, ele ficou quase 2 anos sem jogar. E um atleta de alto nível, de alto rendimento, quando fica muito tempo parado, é mais do que normal, quando ele volta a exercer as atividades junto com os outros jogadores, com a mesma intensidade, a musculatura ser diferente, sente diferente do que os outros jogadores que não tiveram um período de inatividade como teve o Paulinho. Então, infelizmente, esse é um risco que o Paulinho vai correr sempre, pelo menos por um bom tempo, e vai ter que conviver com essas situações. Infelizmente, tecnicamente, ele é demais, ele é excelente, acima da média, e sempre que ele está em campo é um perigo a mais para o adversário. O problema, justamente, é essa questão muscular, de contusão, de balanceamento de carga, e isso aí ele vai ter que passar e conviver por muito tempo. Garrafa, e aí que a gente vê que jogo é jogo e treino é treino, né? Porque ele tá treinando, ele continua fazendo musculação e todos os exercícios tem que fazer. Mas aí o jogo exige muito do atleta, mesmo ele estando em forma física e tudo mais. E lesão atrás de lesão me preocupa o emocional do Paulinho. Como é que será que ele tá para lidar com esse tipo de situação? Alexandre Silvestre, tem mais informações a respeito do Palmeiras e sobre essa questão do Paulinho? O que você pode trazer para a gente, seu palpite? Olha, eu digo que foi uma contratação de risco calculado, porque o Palmeiras sabia do problema do Paulinho, mas calculou errado o tamanho do risco. Infelizmente, o jogador piorou, o Palmeiras imaginou que pudesse cuidar dele e entregá-lo para o Abel 100%. Isso não aconteceu, ele teve até que passar por uma cirurgia. É um problema mais grave do que se imaginava. O Palmeiras, nesse momento,
errou na contratação, arriscou e errou, mas eu prefiro esperar. É difícil que o Paulinho consiga voltar a ser o que já foi, mas o tempo é que vai dizer pra gente se a contratação foi errada mesmo ou não. Nesse momento não tem como fugir da realidade, são os fatos. Palmeiras arriscou e errou no cálculo. E, Alex, o fato do Kelvin também não jogar o próximo jogo, acha que afeta muito a equipe? Não afeta nada, porque o Kelvin nem está sendo mais utilizado, né? O Kelvin hoje acaba sendo a terceira opção pelo lado direito, porque antes era aquela disputa Giai ou Kelvin. Só que nesse momento, pelos últimos jogos, não está sendo nenhum nem outro, né? O Giai, que voltou da Copa do Mundo, daquele período de treinamento com a seleção argentina, voltou até em alta, né? Ele vinha jogando antes da Copa pelo Palmeiras como titular, ficou com a seleção argentina até o início da Copa do Mundo, retornou, só que com esse esquema tático que o Abel usa, com 3 zagueiros mais específicos, a ala direita está sendo ocupada pelo Alan, que realmente é o cara mais indicado nesse elenco do Palmeiras para exercer essa função. Então, em termos de o elenco sentir falta, o Kelvin não vai fazer falta nenhuma, né? A gente lamenta a lesão de qualquer jogador, torce para que ele se recupere porque ele tem que exercer a sua profissão, mas repito, não vai fazer falta nenhuma para o time do Palmeiras o Kelvin. E já o Gomes está voltando de lesão, né? Garrafa, em breve ele pode jogar. Aí vai ser bom Encontrei demais. alguns palmeirenses na rua, hoje pela manhã, hoje tive um dia agitado antes de chegar aqui na Gazeta, encontrei alguns palmeirenses, eles estão sorrindo à toa, porque diferentemente de outros, né? No caso o Corinthians, vou até dar nome aos bois, o Corinthians perde o Yuri Alberto, por exemplo, é um drama, não tem quem faça gol. O Palmeiras é a lesão do Paulinho, é o Kelvin, mas aí o Abel olha lá na prateleira, perdi o Paulinho, peraí, vem cá, você tá, encaixa aqui. Vem cá, Vitor Roque. Ah, não tem, vem cá, tá, sabe? A diferença, o Palmeiras tem um elenco. Então o palmeirense não fica desesperado, mesmo quando não consegue nem contar com o Paulinho, que é uma esperança de um jogador que pode resolver. Bom, hora de falar com o Thiago. Então, família Alviverde, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vimos aí bastante informações a respeito do Verdão, tá bom? E eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.